Louvado seja o nome do Senhor. Quero, com alegria, no Senhor Jesus, convidá-la para juntos fazermos a nossa leitura desse dia, que é precisamente o dia 7 de julho, ao som de Em Cristo Somos Abençoados, essa canção que toca enquanto estamos aqui lendo. Vamos fazer a leitura em 1 Crônicas, capítulos 4 e 5, Atos, capítulo 25, Salmo 5, Provérbios 18, 19 e imediatamente, em nome de Jesus, comecemos a leitura propriamente dita. Vamos lá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Azeleupone. Esse é o nome. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azul, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anubi e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasse e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu a Jabes o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz Jered, pai de Getó, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Anon, Rina, Ben-Anã e Tiló. E os filhos de Izi foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jesubileém,
Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacu, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Repetindo o versículo 27. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote é o nome, né? Em Azor-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seus registros genealógicos. Estes registrados por seus nomes foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Aulon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Getó, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os meunitas que se encontravam ali e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao Monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Izi. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Prossigamos ao capítulo 5 de 1 Crônicas, em nome de Jesus. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gogue, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram escritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos,
que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade do lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jadu, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos e a Getu, a Nafis e a Nodabi. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Amém. Senhor Jesus, levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pu, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Aboiara e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até ao dia de hoje. Jesus é o Senhor, amém. Por estarmos em Cristo, a bênção singular, sua maldição sobre ele mesmo cairá. Amém. Prossigamos com a nossa leitura desse dia ao Salmo 5. Vamos lá. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que profanam. Tu destróis os que proferem. Repetindo, versículo 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam.
declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua bondade. Jesus é o Senhor. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. As rixas são como as trancas das portas de um castelo. Misericórdia, ó Senhor Jesus. Repetindo, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Ó Senhor Jesus. Provérbios 18, 19. Amém. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores,
não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores e, especialmente, à sua presença ao rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Ó Senhor Jesus! Amém! Essa é a nossa porção desse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Enquanto faço uma pequena edição do dia, vamos ouvindo aí a canção Em Cristo Somos Abençoados. Amém. Amém. Do império das trevas, eu já nos libertou. E para o reino do Filho do seu amor, também já nos transportou. Já nos transportou. E com toda sorte de bênçãos, generosamente nos abençoou. Pai nos escolheu e predestinou, o Filho nos redimiu e encabeçou, o Espírito selou e penhorou. Uma vez no reino do Filho de Deus, protegidos somos e nunca atingidos por maldição.